A palavra é kenosis. Kenosis é o esvaziamento completo. Ele não deixou de ser Deus. A sua identidade divina continuou sempre. Deus é onisciente. Jesus não sabia de tudo. Ele diz que nem o Filho e nem os anjos sabiam o dia da volta dele. Então, quando você está sozinho, quando você está, desesperado, está angustiado, está deprimido, ele sabe o que você está passando, porque ele passou isso tudo. A Bíblia diz que lá no Getsêmani, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui comigo, orem por mim. E os discípulos dormiram. E ele disse: vocês não puderam nem resistir uma hora. Por que ele estava tão sozinho? Porque ele tinha que entender o que é a solidão. Então a Bíblia fala que ele em tudo foi tentado exatamente como nós, contudo sem pecado. Então, assim, Jesus é extraordinário. Ele é aquele que mata a fome muito mais do que no nosso corpo. As pessoas às vezes têm um entendimento errado sobre Jesus encarnado, né? Como se ele fosse indestrutível e ele fosse super poderoso. Não, ele teve a experiência de ser humano mesmo, né? Não, a Bíblia fala que ele se esvaziou. A palavra é kenosis. Kenosis é o esvaziamento completo. Ele não deixou de ser Deus. A sua identidade divina continuou sempre. Mas se ele tomasse uma espada no meio do peito, ele sofreria. Tanto é que morreu. Sentiria dor, exatamente. Tanto é que morreu quando foi crucificado. Então, veja, ele se esvaziou. Ele abriu mão de todos os atributos divinos. Deus é onipresente, está em todo lugar. Jesus não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente. Jesus não sabia de tudo. Ele diz que nem o Filho e nem os anjos sabiam o dia da volta dele. Hoje ele já sabe, mas naquela hora ele não sabia. Então, ele abriu mão da onipotência, da onipresença e da onisciência. Agora, por que ele abriu mão disso tudo? Para que ele enfrentasse as guerras que eu e você enfrentamos como homem. E na teologia a gente fala sobre a união hipostática, que significa a união do homem com Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não é um semideus e não é um super-homem. Jesus, ele não era mais forte do que qualquer um de nós. Ele tinha a força média das pessoas da sua época. Ele não atravessava paredes. Não enquanto estava com o corpo humano. Claro. Depois que ele ressuscitou, aí ele atravessou a parede. Agora, o que eu acho mais lindo de tudo isso... Mas e em relação a sentimentos? Não esquece que você vai falar, pastor. Todos os sentimentos que nós enfrentamos. Medo, tristeza, amor, rejeição, tudo. Muitas vezes sentiu. Ele sentiu tudo isso. Quando ele curou os 10 leprosos, só um voltou. Ele falou: onde estão os outros? Rejeição. Ele sentiu tudo que eu e você sentimos. Por quê? Porque hoje a Bíblia diz que ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. Hebreus fala que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer. Porque o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós, mas passou por tudo que nós passamos. Em tudo foi tentado como nós fomos. Jesus sentiu dor, sentiu medo, sentiu tristeza, sentiu angústia. Foi provado, foi tentado. A única coisa que ele não é igual a nós é que ele nunca pecou. E nasceu sem pecado. Ele não tinha o pecado no corpo dele, porque se ele tivesse, ele não podia ser o sacrifício perfeito para morrer no nosso lugar. Então, assim, eu amo tanto a Jesus, todo dia que eu levanto, a primeira coisa que eu falo: Senhor, eu quero viver a minha vida até o último suspiro, amando e falando de Cristo. Não tem nada que eu ame mais falar do que Cristo, porque Ele é o único que pode mudar, que pode restaurar a história, que pode mudar uma família, que pode fazer um milagre. Mas mais do que isso, Ele pode estar com você quando você está sozinho, quando ninguém está sabendo o que você está sentindo. Ele está junto de você, sentindo com você. Então, nessa hora, Vilela, a melhor coisa que você pode fazer é invocar ao Senhor. Senhor, estou me sentindo sozinho, o Senhor entende o que eu estou sentindo, me visita. Cara, a minha mãe foi uma mãe extraordinária. Minha mãe é aquela mãe italiana. Eu fui uma criança muito rebelde, muito traquina, assim,
várias vezes já quiseram me expulsar de escola e tal. E minha mãe sempre ali, né? Fui criado no interior. Um dia o diretor da escola falou: ó, vou mandar o seu filho embora. Tava na 4ª série. Porque todos os dias ele foi pra diretoria. Nossa. Todo dia, não adianta. Já fizemos tudo, não tem jeito. Aí minha mãe falou assim: eu vou cortar os 2 pulsos se você fizer isso. Mas eu cresci com um vazio. Um vazio. Sentia rejeição, rejeição do mundo. Cresci numa cidade onde o pobre e o rico estudavam juntos. Meu pai perdeu tudo. Eu vi gente chamando meu pai de caloteiro. Eu ia pro palco com os caras, entendeu? Eu ia rolar, eu não tinha medo de nada. Apanhava, batia. Mas ninguém ia falar e ficar por isso mesmo. Só que eu cresci com ódio no coração. Ódio, eu odiava tudo. Odiava as pessoas, adorava quebrar as coisas, adorava fazer tudo de ruim. No dia que eu fui para o acampamento, eu fui porque a dona Zélia falou assim: olha, você não sabe como as crentes são lindas. Foi isso que te falando. E eu falei para mim mesmo: eu vou azarar essas crentes. Eu tocava muito violão, era muito bom. Então eu chavecava a mulherada. Falei: eu vou chegar lá, eu vou pegar essas crentinhas aí. Só que eu cheguei no primeiro dia. A mensagem que, quando começou a ser pregado, eu falei: quem é o desgraçado que contou minha vida para esse cara? Por quê? Porque tinha 800 jovens, mas ele estava falando ao meu coração. O Espírito Santo estava falando. E quando ele vem e faz o convite para entregar a vida para Jesus, eu falei para Deus: eu acho difícil que você me aceite. Mas é o seguinte, eu já tentei parar de fumar muitas vezes. Graças a Deus eu nunca pus droga na boca, a não sei o gosto. Mas eu fumava muito. E levei para o acampamento um monte de garrafinha de uísque. Eu falei: eu vou aqui, eu vou azarar. O terror. Eu falei: eu vou azarar, eles vão me mandar embora. Eu lembro que quando a gente chegou no ônibus, né? Que estava indo para o interior, cada um ia se apresentando, né? Ah, eu sou fulano de tal igreja. Aí eu levantei: eu sou Lamartine Pozzello, sou católico. Já deu um coiço para ninguém me mexer, né? Aí, e nem era católico. Era. Eu já estava buscando a Deus. Porque o que acontece? Eu era do mundão, não tinha religião, mas tinha um pai de um amigo meu, muito querido, era meu aluno de violão, inclusive, que um dia ele me falou: Lamartine, você é um menino tão talentoso, você tem tanto valor. Vamos comigo fazer um encontro. E eu fui fazer o encontro na Igreja Católica, lá na Avenida Pompeia, lá em cima, no São Camilo. E ali eu já comecei a buscar Deus. Então ali, quando eu estava ali, mas eu tinha tantas questões interiores que eu não falava, eu não abria a boca, Vilela. Eu só tocava. E depois morreu um amigo nosso, o Valtinho, durante o encontro, eu fiquei desgostoso, me afastei. E aí fui para esse acampamento. E lá naquele dia eu falei: se você perdoa os meus pecados, eu quero esquecer que eu fumo. Eu não quero sentir vontade. Se eu sentir vontade aqui, eu vou botar 10 cigarros na boca e vou dizer para todo mundo aqui que Deus não existe. Só que detalhe, eu tinha botado os cigarros e as garrafinhas de uísque dentro daquele bolso. Então, quando eu abria para pegar a roupa... Aparecia? Não aparecia, porque ele estava na parte de cima. Entendi. Eu não via. E eu esqueci do cigarro. Era uma sexta, passou sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Na quarta, voltando para São Paulo, nós paramos num posto, ônibus. Eu vi um cara acendendo cigarro e eu comecei a chorar. Putz. Aí eu falei: ele me aceitou. Cara, minha vida... Você nem pensou em... Nenhum, não. Nem veio vontade, nada. Não, e outro detalhe: nunca mais pus na boca. Nunca mais senti vontade. Eu não senti nada. Eu digo, eu não tenho direito a acreditar em milagre. Porque eu fumava a bituca do chão. De tanta... Não, eu pedia na rua: ô tio, dá um cigarro aí. É viciado Cara mesmo. de pau, viciado, fumar 2, 3 maços por dia. Nunca mais. E Jesus limpou o meu pulmão de tal jeito que eu faço exame de pulmão. O médico fala: você nunca fumou, né? Zerado. Eu falei: já fumei muito. Poxa, mas teu pulmão não parece. Eu falei: Jesus me libertou. Então, assim, a minha relação com Jesus é de amor. É de amor, porque o que ele fez por mim, a partir daí, Vilela,
Meu relacionamento mudou com meu pai, com minha mãe. Hoje eu choro até em reclame de manteiga. Hoje eu me sinto... Você era durão. Eu tinha ódio. Eu me lembro que às vezes eu andava, depois de me converter, eu andava no centro da cidade, eu olhava assim para aquela multidão, eu falava, Deus, no meio de todo esse povo aqui, o Senhor me ama. É assim que eu me sinto. E esse ódio vinha de onde, então? Vinha de um vazio só? Esse ódio veio primeiro, assim, meu pai tinha 5 filhos. Eu tinha uma irmã 1 ano e 2 meses mais velha que eu. E menina, né? A gente brigava e eu sentava a mão nela. Nossa. E meu pai vinha e sentava a mão em mim. Então essa era a nossa história. Então, quando ela começava a gritar pedindo para meu pai vir, eu já batia nela. Que sabia... Eu vou apanhar, mas já bato antes. E foi assim. Eu tive uma história com 15 anos de idade, porque com 12 anos eu tive uma surra do meu pai por uma coisa que eu não fiz. Entendi. Eu já contei aqui no... Aí gerava... E aí eu prometi pra ele, isso aí vai ter troco. E com 15 anos eu fui pra bater nele, minha mãe entrou no meio e falou só por cima do meu cadáver. E graças a Deus eu nunca mais... Não toquei nele, só que dos 15 aos 19 eu nunca mais tive uma relação com meu pai. Às vezes falava assim... você vai voltar em lugar, mas nunca mais, sabe? Quando eu me converti, quando eu volto, eu abraço meu pai, eu digo, pai, quero te dizer que o senhor tem um novo filho, porque hoje eu entreguei minha vida para Jesus. E ele? Ele ficou assim, católico, né? Filho de italiano. Meu pai tinha sido coroinha na igreja católica, né? Ficou assim, 8 meses depois ele me procura, filho, vem cá. Aí eu vou no quarto, ele falou assim, eu queria receber o seu Deus, o que eu tenho que fazer? Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, você não é a mesma pessoa. Deus me deu um outro filho, eu quero para mim também. E ele disse, você me batiza? Eu falei, mas eu não sou pastor, mas você vai ser. E a primeira pessoa que eu batizei foi meu pai. Olha só. Então o que eu quero dizer, Vilela, é que Jesus é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que veio a esse mundo para entender a nossa realidade. Ele sente a nossa dor, ele sabe o que a gente está passando. E ele não quer só alimentar, ele ensinou a gente a pedir a Deus a provisão do pão material. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração do Pai Nosso fala sobre isso. Mas ele não é o pão só para o corpo, ele é para a alma, para as dores, para as tristezas, para as angústias, para o medo. E é o pão da vida, que alimenta o vazio também, né? Agora, ele também disse, certa vez, eu sou a luz do mundo. Lá em João 8,12 ele diz assim, de novo lhes falava Jesus, sempre em algum diálogo, né, com os discípulos e até mesmo com os fariseus e tudo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E em João 1,4 diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nas Escrituras, trevas, ela tem alguns significados. O primeiro significado é obscurantismo, falta de conhecimento. Né? Você ficar nas trevas é você ficar na falta do entendimento. Então a luz é aquilo que traz, né? Você está no escuro, você não sabe o que tem ao seu redor. Na hora que acende a luz, você vê tudo, vê detalhes e tudo mais. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. É assim como o sol, né, faz o dia ser iluminado e todo mundo pode fazer as coisas de maneira muito mais fácil do que na noite, nas trevas. Primeira coisa que Jesus está dizendo, eu sou aquele que traz luz onde há trevas, que traz entendimento onde havia dúvidas e obscurantismo. O segundo significado da luz e as trevas é a verdade e a mentira. Porque a verdade, ela só pode ser entendida à luz daquilo que Cristo mostra. Por que as pessoas podem olhar para uma mesma situação e ter entendimentos diferentes? Alguém está enxergando mal, né? Eu tenho óculos,
Agora, para ver de longe, ver de perto. Se eu tirar, eu não consigo ler nada. Então, a luz... Agora, você, se tiver por exemplo, num dia, meio-dia, aquele sol... Batendo você consegue até ler alguma coisa, porque a luz, ela ilumina melhor. Então, o segundo entendimento da luz nas Escrituras é verdade contra mentira. E o terceiro entendimento é o bem contra o mal. O império das trevas contra o reino do Filho do seu amor. Ou seja, quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, assim como o sol é fundamental para a vida humana, se não tivesse sol, o que aconteceria com as plantas? Morreriam, né? Morreriam, porque não fariam fotossíntese. Se não tem planta, não tem oxigênio. Se não tem planta, não tem animais herbívoros que se alimentam, né, das plantas. E se não tem os animais herbívoros, os carnívoros morrem. É uma cadeia. É uma cadeia. É isso que aconteceu, como muitos acreditam, que quando o meteoro caiu na península de Yucatán, houve um inverno, né? Um inverno por conta dos bilhões de toneladas de areia que subiu, o sol não entrava, morreram primeiro os herbívoros, depois os carnívoros e foi morrendo todo mundo. Então, quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, ele está dizendo que ele é a vida, o que traz a vida, ele é que traz a verdade, é que traz as respostas. Em outras palavras, quanto mais a gente tem dessa luz na nossa vida, a gente não vai andar de maneira errada. Por isso que ele diz, né? Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que acontece com uma pessoa que anda no escuro? Quais os perigos que ela sofre? Pô, todos, né? Cair, pisar no buraco, ser atacado. Essa coisa de luz é interessante. A gente é tão viciado, né, em celular. Meu sogro era meu vizinho. Então, eu saí da casa dele, já estava à noite, no meu WhatsApp, respondendo a mensagem. De repente, eu dei uma tapada num banco, o banco virou e eu caí com tudo em cima do banco e a ponta do banco me quebrou 2 costelas. Nossa. Por quê? Porque eu estava lendo ali e eu não tinha nenhuma visão periférica. Se fosse de dia, isso não aconteceria. Mesmo que eu não estivesse olhando para o banco, eu ia percebê-lo, né? Então, assim, eu costumo dizer que a luz de Jesus é o que nos traz vida, nos traz direção. E lá em João 1,4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A Bíblia diz lá em Malaquias, né, capítulo 4, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ou seja, existem pessoas que hoje a sociedade quer eliminar Jesus. Você tem países hoje que você não pode falar Merry Christmas. Sabia disso? Eles estão mudando até nos Estados Unidos, em algumas... Não, você não viu que agora o Donald Trump vive falando, né? Aqui nós vamos voltar a falar Merry Christmas. Que era boas festas. Happy Holidays. Por quê? Porque você vai ofender o muçulmano, o judeu. Mas a cultura americana nasceu desse jeito. Agora, eu quero sair do meu país e vou entrar lá e vou querer que eles mudem a cultura por minha causa? Mas a Kamala Harris, na campanha dela, ela fez um discurso dizendo: como vocês ousam falar Feliz Natal? Como vocês ousam? Essa é a narrativa aí dos esquerdinhas. Desculpe, não estou aqui para falar de política, mas querer eliminar Jesus da jogada... eu me lembro que tem um pastor, um filósofo, né? Chamava Ravi Zacharias. Ele falou um dia assim, é engraçado, eu prego no mundo inteiro e na Arábia Saudita, na manhã de Natal, as pessoas encontravam comigo no elevador e falavam Merry Christmas. Lá. Agora, aqui nos Estados Unidos, eu não posso falar Merry Christmas porque isso é ofensivo. Entendeu? Então, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Porque luz está ligada à vida. Mas luz está ligado também a entendimento, a enxergar melhor com perspectivas mais profundas.
Quando você tem a Cristo, você enxerga não só o que está visível. Você enxerga até o que não está visível, né? E quando João fala, né? A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram. Esse versículo aqui, ele é extraordinário. Primeiro diz que a luz é a fonte da vida. Jesus é a fonte de toda a vida. Depois diz que a luz, ela é a luz dos homens. Ou seja, ela ilumina os nossos olhos para que a gente possa ver. E depois diz que as trevas não prevaleceram. Aqui fala de clash, de batalha espiritual. Então, eu queria dizer para você que está aí morrendo de medo do futuro, dizendo, o mundo vai acabar. Tá? Querido, a Bíblia é um livro maravilhoso, porque ela conta que a luz, que Jesus vai vencer as trevas. Tá ruim, tá acontecendo muita coisa ruim, mas a gente sabe o final da história. Final da história, Jesus vence, Jesus é rei dos reis, e todos que estiverem com ele vencerão também. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é lindo isso? Amém. Bom, estamos em qual título agora? Agora vamos para o terceiro. Tá. Jesus diz, eu sou a porta. No versículo 7 do capítulo 10 de João, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E depois no 9 ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Então entrará e sairá e achará pastagem. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para ver se você interpreta o texto comigo aqui. Quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, o que ele está dizendo? Está dizendo que o caminho é através dele. Sim, isso sim. Mas qualquer um pode entrar? Não, as ovelhas. Quem são as ovelhas? Quem aceitam Jesus como Salvador. Pronto. Ô, Lênin, eu vou sair porque ele já... Deixa que eu assumo aqui, né? Ele já pode assumir. Pastor Vilela. Por que isso é tão importante? A visão aqui, no tempo de Jesus, aqueles pecuaristas, né, que criavam as ovelhas, eles tinham o chamado aprisco, que era o quê? Era um piquete, onde as ovelhas estavam ali, dormiam ali. No dia seguinte, ele abria a porta, eles saíam, iam para os pastos. E o pastor ia junto para levá-las para o pasto, para comer, para beber, para descansar, procurava os arbustos onde eles podiam descansar e tal. O que Jesus está dizendo? Eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, só entra aqui quem for minha ovelha. Qualquer outra pessoa que não tenha se submetido à verdade de que eu sou o pastor das ovelhas, não vai entrar. E nessa cultura existia, claro, um monte de feras que vinham para atacar os rebanhos. Então tinha leões, tinham lobos. E ele ainda diz, quando ele fala sobre a porta, ele está dizendo que é ele quem se interpõe ao inimigo e nós. Entendeu? Ou seja, em seguida, no versículo 9, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, quando você tem que estar guardado, ele é a porta que não vai impedir, que não vai permitir que ninguém entre. Mas quando você quiser sair, ele diz, você pode entrar e sair. Entendeu? Ou seja, uma relação com Jesus não é uma relação de prisão, é uma relação de liberdade. Ele deixa claro isso. Entrará, achará pastagem, porque ele tem alimento para dar. Mas também é ele quem nos protege dos ataques dos animais, dos ataques dos demônios, do ataque da vida. Todo dia, Vilela, todo dia eu tenho as pessoas, assim, só no meu Instagram é mais de 100 milhões de visualizações por dia. Assim, eu tento responder 100, 200 perguntas, mas a maioria é, pastor, como é que eu vou saber se eu estou salvo? Pastor, eu pequei, será que eu não perdi a minha salvação? É o tempo inteiro.
tempo inteiro. Ah, pastor, eu tenho pensamentos intrusivos. Será que eu não estou perdido? Posso responder? Claro, por favor, pastor Vilela. Só da pessoa já tá com essa preocupação, prova que ela tá salva. Porque quem não tá salvo nem se preocupa. Tá nem aí. Tá nem aí. Agora, veja, por que as pessoas têm tanta dificuldade de crer? Porque elas não entenderam que Jesus nos ama. Você talvez não tenha entendido que você é muito especial para Ele. Que não é por causa de um pecado. Mas o que precisa para a pessoa ser salva e a pessoa que não foi à igreja, não sabe o que a gente está falando, está pensando agora? Quais as palavras ela pode dizer do coração dela para ser salva agora? Bom, primeiro você tem que crer que Jesus é o Salvador. Porque tem gente que acha que ele é um bom mestre, tem gente que ele é um bom sábio, uma boa pessoa, um avatar. É tudo isso, mas ele é mais do que isso. Não, ele é o Salvador. Por quê? Porque é aquele que deu a vida para nos salvar. Basicamente, o que a Bíblia diz é o seguinte: por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte. E não está falando só da morte física, está falando da morte espiritual. A rebelião do homem afasta o homem de Deus. Deus é santo, é perfeito, e ele não pode conviver com o pecado e nem com o pecador. Então Deus tinha um problema, mas tinha solução também. E a solução é: eu não posso dar a salvação para alguém que não seja perfeito. Ou seja, se eu chamar um fulano, o Buda, ele foi ótimo, tal, mas ele é pecador. Então como é que ele pode salvar se ele também precisa do Salvador? Claro. Então tinha que haver alguém perfeito para se tornar o sacrifício perfeito. Então por isso Deus manda Jesus, que viveu a vida inteira sem nunca ter cometido pecado, para se tornar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus passando, ele falou para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que tinha que ser o Cordeiro que era levado para o templo para ser sacrificado? Ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter uma sarna, ele não podia ter um ossinho quebrado, não podia ter uma mancha. Ele era rejeitado, tinha que trazer um perfeito. Porque isso apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Isso não quer dizer, então eu vou poder pecar à vontade. Não, o pecado é horroroso. Ele te amarra, ele te aprisiona, ele tira a sua felicidade, ele abre porta para demônios. Mas não é um pecado que vai tirar você da salvação. Porque se Jesus morreu por você e você creu, e a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Não são pelas ações. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não vai ter ninguém no céu que vai dizer: eu estou aqui porque eu mereci. Se inscreva no canal Refúgio Cortes e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a trazer cada vez mais cortes de podcast para vocês.